O sumo sacerdote não é mais ou pastor, ou evangelista, ou apóstolo, ou o que quer que seja. Não é mais importante no reino de Deus do que qualquer outra pessoa. Não há ninguém mais importante. Mas há um entendimento de que quando você diz que os sumos sacerdotes são ou rabino ou pastor, nós intercedemos por você. Há um grande entendimento na antiga sabedoria judaica que diz que as pessoas podem não entender totalmente o que Deus está dizendo e querendo falar, mas quando elas confiam no sumo sacerdote, ele as está cobrindo. E é aqui que a cobertura do pastor, a cobertura pastoral e a cobertura do rabino acontece. Porque não há ninguém mais importante do que ninguém no reino de Deus. Mas se você nos escolher para ser sua cobertura, mesmo que você não entenda, mesmo que não compreenda, quando nós estamos fazendo o Shabat, nós estamos cobrindo você. Quando estamos tocando o shofar, estamos cobrindo você. E eu me levanto todas as manhãs e lavo as mãos, assim como Jesus fazia quando havia água por perto. Estamos cobrindo você e então você pode não entender tudo, e as pessoas estão vindo até nós cada vez mais o tempo todo. Você não precisa entender tudo, mas você ainda vai ter os benefícios, porque você escolheu nos deixar ser uma cobertura sobre você. E nós levamos isso muito a sério, e é uma grande honra e uma bênção fazer isso. E é isso o que ele está dizendo aqui. Versículo 17, não haverá homem no tabernáculo da revelação quando ele entrar para fazer a expiação no santo lugar, até que ele saia, para que ele possa fazer expiação por si mesmo, por sua casa e pela congregação de Israel. E ele sairá para o altar que está diante do Senhor e fazer expiação por ele, e tomar do sangue do novilho e do sangue do bode e colocá-lo sobre os chifres do altar ao redor. Então ele aspergirá um pouco do sangue com o dedo 7 vezes e o limpará e santificará da impureza dos filhos de Israel. E todos nós conhecemos o ensinamento, me perdoem por estar demorando. Todos nós conhecemos o ensinamento de que alguém que é salvo pode realmente cobrir alguém em sua casa que não é salvo. Certo? Um marido salvo pode santificar sua família. Uma esposa salva pode santificar sua família. Isso não significa que eles não precisam aceitar Jesus como seu Salvador, mas isso é santificação sobre nossa família, sobre nossos filhos, netos, e isso impede que o inimigo entre e os destrua. Nós os cobrimos. Isso é o que Deus está dizendo aqui. Ele disse que o sumo sacerdote podia ir lá e chegar diante do Senhor e então sair e anunciar esta bênção sobre toda a nação de Israel. Então, se ele podia falar sobre toda a nação de Israel, e nós podemos falar sobre cada um de vocês e da sua família, estejam eles seguindo a Deus ou não, e isso os santifica e os cobre para que o inimigo não possa entrar e destruí-los, até que Deus possa transformá-los e trazê-los de volta à casa de Deus. O que é uma coisa incrível sobre a graça de Deus. Amém? E assim... E quando ele acabar a expiação para o lugar santo, o tabernáculo do encontro e o altar, versículo 20, ele trará o bode e ele trará o bode vivo. E Arão porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades. Agora, na verdade, a palavra iniquidade, na verdade, significa maldições. Os pecados haviam sido confessados, mas por causa do pecado há uma consequência. Há uma consequência. E ele estava confessando: Senhor, você perdoou o pecado, agora vamos quebrar a maldição. É disso que ele está falando. E confessará as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões acerca de todos os seus pecados, colocando-os sobre a cabeça daquele bode, e o enviarão para o deserto pela mão do homem adequado. E o bode carregará sobre si mesmo todas as suas iniquidades ou todas as suas maldições. E nós vamos explicar isso, mas agarre-se a isso, porque isso é muito importante para a sua vitória. Jesus não morreu apenas pelo nosso pecado. Ele morreu na cruz. Ele não morreu quando o espancaram. Ele não morreu quando ele arrastava a cruz
na via dolorosa. Ele continuava desfalecendo, mas ele se levantava novamente, se levantava novamente. E eu amo isso. Eu não falo isso o suficiente. E sabemos que um homem veio e o ajudou a carregar aquela cruz. Um homem negro ajudou o judeu a levar a cruz ao Calvário por toda a humanidade. Então, quando as pessoas dizem que nós devemos ser racialmente divididos e que devemos adorar mexicanos com mexicanos e negros com negros e brancos com brancos, lembre-se de que foi preciso todos nós juntos para carregar a cruz ao Calvário. Amém? Muito importante. Mas por que Jesus teve que chegar lá? Por que ele teve que ir para o Calvário? Maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Então, ele não apenas tomou nossos pecados, ele pegou todas as maldições, todas as penalidades dos nossos pecados e os quebrou, para que essas maldições familiares não perdurassem. Amém? E vejamos o versículo 20. Então Arão entrará no tabernáculo do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu quando entrou no lugar santo e as deixará, e nós podemos continuar lendo, é fascinante. Então deixe-me mostrar muito rapidamente o que acontecia no Yom Kippur, e associe isso a esta noite com você conhecendo a Jesus. No Yom Kippur, o sumo sacerdote, todos se reuniam e o sumo sacerdote era chamado ao portão do templo. À porta do templo, eles traziam os outros sacerdotes e o povo. Agora as pessoas ficavam levando oferendas o tempo todo. Eles ficavam levando ofertas por 40 dias. Por quê? Porque eles queriam ter certeza de que seus corações estavam certos e queriam ter certeza de que eles estavam fazendo tzedekah. Eles estavam fazendo atos de bondade, atos de caridade. A razão pela qual você e eu estamos aqui na terra não é apenas para adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus no céu. Nós estamos aqui para o que é chamado em hebraico de tikkun olam, para consertar um mundo quebrado. Como consertamos um mundo quebrado? Fazendo o que é chamado em hebraico de mitzvah. Existem cerca de 613 mitzvahs na Bíblia. Mas quando você diz uma mitzvah, que é o mais importante, isso significa um ato de bondade ou um ato de caridade. Significa alimentar as pessoas, significa amar as pessoas, significa cuidar de viúvas e órfãos, significa garantir que as pessoas na tempestade tenham água, sabe, mesmo que o governo esteja deixando na mão, isso garante que eles recebam atendimento médico, isso garante que as pessoas que Israel tenha abrigos antiaéreos, garante que as crianças que viram seus irmãos serem estuprados e severamente assassinados em 7 de outubro e seus pais queimados vivos. E eles têm esse estresse neles, onde toda vez que um balão estoura, eles fazem xixi na cama. E isso garante colocá-los em lugares onde eles possam ser amados, cuidados, nutridos e consolados para que eles possam viver uma vida normal. Isso é o tikkun olam. Isso é consertar um mundo quebrado. É quando alguém no trabalho está passando por algo e você diz a eles, quer saber? Jesus te ama e eu sei que parece impossível, mas sabe, ele tem uma resposta e tudo que você precisa fazer é perguntar a ele. Isso é tikkun olam. E quando alguém diz algo ruim sobre outra pessoa e você diz, quer saber? Não dê ouvidos. Deus te ama e eu te amo. E se há algo, qualquer coisa que eu possa fazer, sabe? Hoje o rapaz que foi buscar a Montana, minha égua, e eu tive que esperar que ele fosse buscá-la hoje. E ele disse, bem, você é o pastor Larry Huck, não é? E eu disse, sim, eu sou. E então nós a carregamos e ele estava levando ela embora para mim e eu disse, obrigado, Casey, obrigado por vir aqui. E ele falou, onde você está indo? Eu preciso orar por você. Aqui está algo, eu sei que parece religioso, mas os cristãos têm que ser as pessoas mais gentis do planeta. Nós não devemos ter a reputação de sermos as pessoas mais mal-humoradas do quarteirão ou as pessoas mais malvadas do trabalho. Devemos ser as pessoas mais gentis do planeta. Amém? E então, as pessoas iam lá por 40 dias para garantir que todas fossem atendidas. E então eles levaram 2 sacrifícios, 2 cabras e 2 cordeiros. E o sumo sacerdote saía e eles realmente tinham uma caixa de ouro, um vaso de ouro.
E eles tinham duas partes de ouro. E uma das peças dizia para o Senhor, e a outra peça dizia Azazel ou bode expiatório. E o sacerdote pegava aquela caixa e a sacudia, e então ele pegava uma em cada mão, e ele ia até aquelas cabras ou aqueles cordeiros, e colocava a mão na testa daqueles dois cordeiros. E ele abria uma mão e dizia Azazel, ou dizia para o Senhor. E ele sabia qual deles era para o sacrifício e qual deveria permanecer vivo. E assim ele os pegava e os colocava no altar. E o sacerdote pegava aquele que dizia para o Senhor, e ele sacrificava, e esse sacrifício e o sangue desse sacrifício expiaria a morte desse sacrifício, expiaria os pecados do povo de Israel durante todo o ano. E então ele pegava o dedo e mergulhava no sangue daquele sacrifício. E então ele entrava no Santo dos Santos, face a face com Deus, e aspergia esse sangue. Quantas vezes? Isso não é uma coincidência. Quantas vezes Jesus derramou seu sangue? 7 vezes, porque Deus é um Pai tão incrível que Ele não quer apenas nos perdoar. Mesmo que tenhamos errado, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro de quando Asher e Judah eram bebês e era o bom prazer do vovô dar a eles o reino, sabe? E eu me lembro de uma vez em que Anna veio até mim, ou Brandon veio até mim, e eles disseram, os meninos vieram e disseram, mamãe, por que o vovô nunca diz não para nós? Porque abençoar a eles me faz me sentir bem, certo? E, no entanto, a Bíblia diz que nós somos pais perversos em comparação com o quão bom é o nosso Pai Celestial. E então, quando você está orando, e se é por um milagre, ou se é por finanças, ou o que quer que seja, entenda algo. O que de fato deixa o seu Pai Celestial feliz é te dar o reino. Não um dia, mas hoje. E nós precisamos entender que quanto mais nos aproximamos da segunda vinda, maior será a bênção sobre os filhos dele que estão servindo a ele. Por quê? Porque ele quer que todo mundo saiba. Porque você não serviria a um Deus que te ama e nos abençoa tanto. E ele é um Deus incrível e é do agrado do nosso Pai. Isso nos deixa feliz. Sim, eu me lembro de quando nós estávamos... Era Natal ou alguma outra coisa. E eu espalhava um monte de pistas. Nós sempre dávamos algo a eles. E então, se íamos dar uma bicicleta ou se iríamos dar algo grande, eu espalhava todas aquelas pistas por toda a casa e pela garagem até no celeiro dos cavalos. E eles estavam chegando. E eles corriam, pegavam uma pista, vejam, tem outra pista, eles corriam para outra pista e lá tinham mais outra pista e eles corriam e finalmente eles chegavam a um lugar onde o grande presente estava. E sabe de uma coisa? Eu gostava mais disso do que eles. Você entende? Esse é o nosso Pai Celestial. Então ele entrava e aspergia o sangue 7 vezes. Jesus derramou, sabe, a maioria dos cristãos ainda não sabe que Jesus derramou seu sangue 7 vezes. Eles ainda não sabem disso. Eu posso falar aqui algo que eu nunca ensinei? E é discutível. Mas parte da antiga sabedoria judaica diz que ele foi ao Santo dos Santos, pegou o sangue do sacrifício e o aspergiu para baixo na arca 7 vezes. Mas então ele tinha uma última gota e ele aspergiu para cima, em direção ao céu. Foram 8. E 8 em hebraico significa um novo começo. E eu nunca ensinei isso antes, porque alguns dizem que é verdade, outros dizem que não é verdade. Mas eu meio que gosto disso, porque no Yom Kippur, agora Deus está dando a todos nós um novo começo para todo o próximo ano. Amém? E vem do céu. Então, ele borrifava o sangue e depois ele voltava, e ainda restava um sacrifício,
que era o bode expiatório. Quantos já ouviram a expressão bode expiatório? Bode expiatório é aquele que é culpado pelo que aconteceu. E assim ele colocava a mão no sangue e ia até esse segundo cordeiro ou segundo bode, e ele colocava aquele sangue naquele bode e confessava as maldições que estavam sobre Israel. Talvez era porque não tenha chovido. Talvez era porque as colheitas não estavam vingando. Talvez era porque os inimigos estavam vindo contra eles. Talvez era porque os filhos estavam em rebelião. Fosse o que fosse. Ele confessava e ele falava: Senhor, eu entendo que quando nós pecamos, há uma consequência para isso. Há um pagamento para isso. Mas você vai quebrar isso. Você não só vai nos perdoar, você vai quebrar isso. Agora, por que isso é importante? Porque a bênção não poderia vir até que as maldições fossem quebradas. As maldições impedem a bênção. E é por isso que Jesus teve que ir até o Calvário. Ele poderia ter morrido por nossos pecados em qualquer lugar ao longo do caminho. Mas ele tinha que chegar ao Calvário, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. E é por isso que Jesus disse: eu adoro ensinar isso, mas eu sei que às vezes isso irrita as pessoas. Você sabia que quando Jesus disse Eli, Eli, lama sabachthani, o que isso significava? Ninguém sabia o que isso significava. Então nós interpretamos o significando. Ninguém sabia o que isso significava. Agora, alguns dizem que ninguém sabia o que isso significava porque Jesus era de uma parte diferente de Israel que falava com um dialeto diferente. E então nós interpretamos, e os únicos que interpretaram isso foi a igreja. E nós interpretamos e colocamos lá que quando Jesus disse Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? O único problema é que essas palavras em hebraico não correspondem, ou essas palavras em árabe não correspondem a isso. Você pode imaginar Jesus dizendo: Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele tinha acabado de ter a ceia. Ele disse: esta é a razão pela qual eu vim. Ele não estava surpreso com aquilo. Ele sabia que iria acontecer. Mas se você ler no aramaico original, essas palavras, Eli, Eli, lama sabachthani, está escrito algo um pouco diferente nesta tradução, que significa literalmente que Jesus disse: meu Deus, foi para isso que o Senhor me fortaleceu. E depois ele disse: está consumado. Foi por isso que você me entregou. Agora, Jesus realmente diria isso? Bem, lembra de quando ele estava no jardim? E ele disse: meu Deus, se houver outro caminho, afasta de mim esse cálice. Mas então ele disse, porque Jesus, sendo o Filho de Deus, ele sabia o que eles iriam fazer com ele. Ele sabia que eles iriam prendê-lo, ele sabia que eles iriam espancá-lo. A Bíblia diz que nenhum homem jamais havia sido tão espancado e sobrevivido. Então ele sabia que eles cuspiriam nele, zombariam dele e arrastariam nu pelas ruas. E ele sabia que ele não seria capaz de aguentar isso. Ele sabia que eles iriam pregá-lo na cruz. Ele sabia que eles enfiariam uma lança em seu lado e uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele sabia. E então ele disse: meu Deus, porque ele era homem, ele era um ser humano. Sim, ele era o Filho de Deus, mas também era um ser humano. E então Deus deu força a ele. E ele disse: no entanto, se for preciso cálice, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. E então, quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer que isso não muda nada. Você pode dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Mas eu gosto de pensar que ele disse: foi por isso que você me deu força sobrenatural. E a razão pela qual eu gosto disso é porque não importa o que nós estejamos passando, não é nada comparado a isso. E nós podemos invocar essa mesma força. E quando terminarmos de passar pelo vale da sombra da morte, nós podemos voltar e ajudar os outros a passar por isso. Porque podemos dizer: foi por isso que Deus me fortaleceu. Nós conseguimos vencer. Vamos lá, nós vamos te ajudar a passar por isso. E vamos passar juntos. Eu realmente acredito. Nosso Deus é um Deus incrível. E Ele nunca nos permitirá passar por nada que nós não possamos suportar. Esta é a força de Deus. Eu não estou nem perto de terminar. Não, é brincadeira. E então eles colocavam as maldições sobre aquele bode e eles o mandavam para um lugar deserto. Há diferentes traduções do que acontecia, mas
Se você consultar o Talmud, na antiga sabedoria judaica, diz que eles o levavam para cerca de 10 milhas adentro do deserto. Quantos já estiveram em Israel? Imaginem ir de Jerusalém até o Mar Morto. Quando você desce em direção ao Mar Morto, o que cresce lá? Nada. Nada. Nada para comer, nada para beber, a não ser que você vá por todo o caminho até o En-Gedi. E eles colocavam limitadores em todo o caminho. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. Literalmente, é o ponto mais baixo da Terra. Você não pode beber do Mar Morto. Você não pode nem abrir os olhos debaixo da água. E, portanto, não havia nada lá para o bode. E, assim como qualquer animal, ele voltaria para onde estava sendo alimentado. E, sabe, eu posso ir até o meu celeiro de cavalos e abrir as baias e ir até o portão e assobiar para os meus cavalos, e todos eles virão correndo de volta e entrarão em suas baias. Eles nem conseguem ler os nomes deles. Bem, os meus não conseguem. Eu tenho cavalos especiais. Mas eles sabem para onde devem ir, eles sabem onde entrar, eles pensam, o papai vai abrir o portão, nós vamos ganhar alguns grãos. E eles entram lá. Então esse animal voltava e eles colocavam limitadores para garantir que ele não voltasse. Mas se de alguma forma ele voltasse e eles não o vissem, ele voltaria ao templo e encontraria o portão aberto. E é por isso que Jesus disse, você expulsa o demônio, ele vai embora, vai para um lugar desértico, e você diz, está melhor por um tempo. Mas se você abrir isso de novo, ele volta. E ele volta e fica pior do que era antes. Portanto, precisamos manter o sangue de Jesus, assim como ele fazia na Páscoa, sobre o batente da porta das nossas casas. E então esses demônios e esses ataques passarão direto de nós. E nós podemos andar na bênção e na plenitude de Deus. Amém? Então, isso é o que acontecia no Yom Kippur. E as pessoas se alegravam porque o nosso Deus é um Deus incrível. Então, o que nós vamos fazer agora é o povo e o sumo sacerdote, antes de levarem seus sacrifícios, eles faziam o mitzvah. E a palavra mitzvah é de onde nós tiramos o tanque batismal. Mas nós perdemos muito da palavra mitzvah, que significa literalmente em hebraico, o útero do mundo. Deixe-me ler uma coisa para vocês. Eu realmente preciso fazer o ensinamento sobre o batismo, mas deixe-me ler uma coisa para vocês. Um dos grandes estudiosos da antiga sabedoria judaica, Maimônides, disse: por 3 coisas que Israel entrou em aliança total com Deus. Pela circuncisão, o que significa que somos circuncidados pelo nosso coração, nós pedimos a Jesus que nos perdoe. Com sacrifício, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E pelo batismo, ele diz: quando o gentio está disposto a entrar em aliança com Deus, ele deve ser circuncidado. Nós somos circuncidados em nosso coração. Ele deve trazer o sacrifício. Isso é o que nós fazemos por 40 dias antes do Yom Kippur. E ele deve ser batizado. O gentio que agora fez a aliança era escravo e agora é liberado. Fez aliança com Deus, era escravo e agora é liberado. E eis que Deus o vê como uma criança recém-nascida. Como uma criança recém-nascida. Quando Nicodemos foi até Jesus, ele disse: como o sobrenatural acontece em sua vida? Como isso é possível? Nós sabemos que apenas alguém de Deus pode fazer isso. Jesus falou com Nicodemos porque Nicodemos era um líder na sinagoga e ele disse: Nicodemos, você vai à igreja todos os domingos. Você deveria saber disso. E ele disse: o homem deve nascer de novo. Agora, nós usamos esse termo. E sempre vamos usar esse termo como receber a Cristo como Salvador. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Nós devemos sempre ver Cristo como Salvador. Diga amém. E sempre usaremos o termo nascer de novo. Mas não é isso que Jesus estava dizendo, porque Jesus não havia morrido na cruz e se tornado o Salvador ainda. Ele disse: você deve nascer de novo. O que Nicodemos respondeu? Como
como um homem pode nascer de novo? Ele entra uma segunda vez no ventre de sua mãe? Agora lembre-se, a mitzvah batismal é o útero do mundo. E ele disse, Nicodemos, há o nascimento físico e o nascimento espiritual. Senhoras, quando você dá à luz a uma criança, o que rompe? A bolsa. Quando você entra na água e emerge, em hebraico, isso é chamado de nascer de novo, como uma nova criança. Uma criança não tem pecados. Uma criança não tem penalidades. Uma criança não tem maldições. E no Yom Kippur, foi por isso que Jesus foi até João no Rio Jordão e disse, me batize, João. E João disse, não, você deveria me batizar. João, me batize para que tudo possa ser cumprido. O que se cumpriu? Um dos maiores ensinamentos é que quando você está prestes a entrar no próximo nível com Deus, você entra no mitzvah, você vai ao tanque batismal e quando você emerge, você nasce de novo. E isso significa a quebra de todas as limitações deste mundo. E você entra em um reino celestial onde não há limitações. E eu declaro que em todas as nossas vidas, se confiarmos em Deus, no próximo ano não haverá limitações e Deus fará infinitamente, abundantemente e muito acima de qualquer coisa que possamos pedir ou pensar. Eu acredito nisso. Deixe-me ler isso para você a partir da sabedoria judaica. As águas batismais da mitzvah, na literatura rabínica, estava se referindo a mitzvah como o útero do mundo. Quando um novo convertido saía das águas, isso era considerado um novo nascimento, separando-o do paganismo e das limitações deste mundo. E é por isso que o Senhor diz, quando entendemos isso, você está neste mundo. O que se diz? Você está neste mundo, mas não é dele. A limitação, quando fazemos isso, não é um ritual. Nós estamos dizendo, este ano, não importa o que aconteça neste mundo, isso não limitará o que Deus pode fazer em mim, através de mim e por mim. Amém? Quando um novo convertido sai das águas, o status dele muda e ele é conhecido como uma criança recém-nascida ou uma criança nascida de um dia. Então, quando fazemos isso, este é o começo, sem limitações para todo o próximo ano. Mas deixe-me dizer uma coisa. Jesus disse, sejam batizados. João disse, sejam batizados. Sejam batizados para a remissão dos pecados. Certo? Certo? Há apenas uma coisa que pode nos perdoar o pecado. Esse é Jesus. Mas ser remido do pecado significa que qualquer penalidade que nos segue por causa de algo que fizemos é cortada e nós agora nascemos de novo. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.